Olá, meus alunos amados, como vocês estão? Espero que muito bem, né? E hoje a gente vai se encontrar para poder fazer uma aula sobre Egito Antigo. Muito bom, né? Nossa história vai caminhando, a gente vai trabalhar agora outras civilizações, tá bom? Via de regra, né, nós entendemos que a civilização do Antigo Egito é uma civilização oriental, por definição, né, consensual dos historiadores. Muito bem. Para que nós falemos do Antigo Egito, é necessário que a gente preste atenção um pouquinho aqui nesses mapas que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Coloquei aqui um mapa que mostra, né, todo o continente africano, ok? E o Rio Nilo que nasce em Uganda, no Lago Vitória. Esse nome é uma homenagem à Rainha Vitória da Inglaterra do século XIX. Tem a ver com as conquistas dos europeus à África, né? Num período chamado imperialismo. Mas o nosso foco de estudos aqui hoje vai ser o Egito. Então, esse rio Nilo, que nasce aqui, né, em Uganda, ele vai, né, descendo, ele vai da parte mais alta para a parte mais baixa, né? Ele vai descendo aqui pela África em direção ao norte da África. O Egito está mais precisamente no nordeste da África. Então, o rio vai seguindo o seu curso, né? Nasce em Uganda, passa pela Tanzânia, passa pelo Congo, passa por outros países, passa pelo Sudão do Sul, passa pelo Sudão e vai chegar ao Egito, tá bom? Aqui no Egito, pelo regime das cheias do Rio Nilo, a gente vai ter, né, esse solo extremamente fértil em função das cheias do Rio Nilo, que vai permitir a vida de aproximadamente 1 milhão de pessoas no mundo antigo. Imagina o que é 1 milhão de pessoas, mais ou menos, vivendo nessa região no mundo antigo aqui, no atual Egito. O Rio Nilo ele tem as suas particularidades. Os homens antigos, até por suas crenças, pela sua religiosidade, o povo egito era extremamente religioso. Eles acreditavam, né, que eram os deuses egípcios, né, e que tinha a ver com a figura do faraó que permitia a cheia do Rio Nilo, tá bom? O que também permitia o quê? Que a terra fosse fértil e que a economia, que a produção, né, de alimentos, de víveres no Egito funcionasse muito bem, tá bom? Então, o que vai acontecer, né? De julho até novembro, a gente vai ter a cheia do Rio Nilo. Na época da cheia do Rio Nilo, o faraó, que quer dizer senhor da grande casa, veremos já já aqui com um pouco mais de detalhes, ele vai chamar toda a população para o trabalho. Todos os súditos do faraó deveriam trabalhar para o faraó. Então, em épocas de cheia, todos poderiam ser recrutados em potencial para trabalhar para o faraó. Então, de julho a novembro era a época da cheia. De novembro a fevereiro é quando havia o recuo das águas do Rio Nilo. Nesse momento do recuo é quando as pessoas iam para o seu trabalho, tá bom? Iam preparar a terra, é o momento do plantio, quando se vai produzir ali, né, os produtos que os egípcios costumavam cultivar, tá bom? Trigo, cevada e vários outros produtos que a gente vai ver em outras aulas, né? Hoje a gente vai focar mais na sociedade egípcia. Bom, o Rio Nilo, essa parte mais ao sul, olhando agora para o mapa da direita, a gente vai ter o que a gente chama de Alto Nilo, né? Alto Nilo porque ele é mais alto em relação ao nível do mar. E essa região aqui, mais ao fim do rio, quer dizer, a foz do rio, que é o delta do Rio Nilo. O rio vai desaguar no mar Mediterrâneo. Esse delta lembra a letra delta, né? O D, virou nosso D depois, né? O delta dos, da literatura, claro, né? Da língua grega. Então, esse delta, né? Por isso a gente fala de asa delta. Só lembrar da asa delta, vocês vão lembrar também do delta do alfabeto grego. Então, ali no delta é quando o rio se abre e vai fazer diversos pequenos canais que vai formar o delta, que é o que nós chamamos de Baixo
Egito. Então, Alto Egito, a região mais para o sul, mais ao norte, né, do Egito, a gente vai ter o delta do Egito. Aí eu coloquei aqui, nessa imagem menor, o que é o detalhe do delta do Nilo. Então, a gente viu aqui um pouco da geografia. Então, guardem que o Egito fica no nordeste do rio Nilo, perdão, o Egito fica no nordeste da África e ele vai nascer aqui em Uganda e vai desaguar, claro, né, no mar Mediterrâneo, lá no nordeste da África, no Egito. Vamos seguir, então. Muito bom. Tem uma linha do tempo que a gente vai apresentar aqui rapidamente para vocês. A unificação do Egito teria se dado mais ou menos em 3100, mais ou menos, antes de Cristo, uma civilização milenar, tá bom? Narmen foi o primeiro faraó egípcio. Ele conseguiu unificar os reinos do sul e o reino do norte, tá bom? Que é o quê? O Alto Egito e o Baixo Egito. Quando ele unificou todas as duas coroas, né? Quando a gente vê a imagem do faraó com as duas coroas, é porque ele unificou, né, o Alto e o Baixo Egito. Quem primeiro fez isso foi Narmen. E aí vai começar, né, com a unificação, é o período mais primitivo da história do Egito. A gente vai ter a divisão da história egípcia em 3 períodos, tá bom? Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Como vocês podem ver aqui, ó, nesse mapa, foi o melhor que eu achei para poder compartilhar com vocês. Bom, o Antigo Império é quando a gente vai ter a construção das grandes pirâmides do Egito, tá? As pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos, tá? É aquele momento ali dos grandes faraós, das grandes construções. Essa civilização egípcia era extremamente religiosa e as próprias pirâmides, entre outras coisas, também serviam de mausoléu. A gente vai ter depois aqui, entre 2180 e 2040, o primeiro período intermediário. Guardem isso. Esses períodos intermediários, primeiro, segundo e terceiro, são aqueles momentos em que o Egito está mais fragilizado, em que há uma briga do faraó com os sacerdotes, com o alto comando militar. O Estado ficava mais frágil e era mais suscetível a ser invadido e dominado por outros povos. Aí depois o faraó se fortalece, o poder se centraliza no Egito, a tendência no Egito é o poder político ficar centralizado, e a gente vai ter de novo um poder, um longo período de poder forte, chamaremos de Médio Império. Depois teremos uma nova fase de fragilização, segundo o período intermediário. E depois o Novo Império. O Novo Império, né, chama a atenção da gente, foi quando surgiu no Egito a criação de animais, a pecuária. A pecuária de animais de grande porte, antes já se tinha, tá? De pequeno porte ou médio porte. Grande porte, como a criação de bois, por exemplo, só vai chegar no Egito no Novo Império. Então, sempre que a gente vê uma imagem, estudo de iconografia do Antigo Egito, que a gente vê os agricultores, né, os camponeses egípcios trabalhando com a criação do gado para cultivo ou a própria pecuária, o que nós temos é uma imagem já do Novo Império, tá bom? E depois teremos o terceiro período intermediário, que vai ser o período de outra invasão de outros povos, tá bom? Que dominaram o Egito. Aí depois teremos um período tardio, que vai culminar depois com o domínio romano, tá bom? Que a gente vai chamar já de época tardia. Então, basicamente, esses são os momentos, né, da história, da linha do tempo que a gente faz para poder entender essa civilização que durou milhares de anos, tá bom? Seguindo, então. Hoje a gente vai focar mais na sociedade egípcia. A gente até agora viu uma introdução ao tema, e agora vamos focar na sociedade egípcia, tá? Como se organizava a sociedade. A gente vai usar um modelo piramidal, pirâmide, tá? Que um filósofo alemão do século XIX, chamado Karl Marx, ele pensou em estruturar a sociedade dividindo com uma pirâmide. E os historiadores, via de regra,
usam esse modelo, porque ele é simples e facilita o entendimento. Então vamos lá. No Antigo Egito, a gente observa uma estrutura bastante rígida, onde não existia praticamente possibilidade de ascensão social. A sociedade egípcia, ela era basicamente uma sociedade estamental. Quem nascia camponês, via de regra, morria camponês. Quem nascia um aristocrata, um nobre, ia morrer também nobre naquela sociedade. Via de regra, era isso, tá bom? Bom, no topo da hierarquia estava o faraó. Tá? A palavra faraó significa senhor da grande casa, porque ele era dono de todo o Egito, tá bom? O que o faraó dizia era uma ordem, simplesmente se obedecia. Quem viu, né, os vários filmes sobre Egito Antigo, vale a pena, há uma boa bibliografia. O filme Os Dez Mandamentos, com Charlton Heston, vale a pena ver, tá bom? Temos outros filmes que vão discutir também. No filme, por exemplo, Os Dez Mandamentos, a gente vai ler o faraó, ele dá ordem, e o que se diz é isso, né? O que o faraó fala é uma lei. Essa lei tem que ser obedecida. Há um filme chamado O Egípcio, que conta a história de um médico egípcio. Então, há uma literatura bem razoável, uma produção cinematográfica significativa, que vai falar bem que dá para a gente entender muito bem a sociedade egípcia. Bom, o faraó, ele é um deus vivo. Ele é tido como deus Horus. Horus é filho de Ísis e de Osíris. Em outra aula a gente vai falar um pouco mais dessa cultura e da religião egípcia. Hoje a gente vai focar mais na economia, tá? Mas de qualquer maneira, o faraó egípcio, ele é um deus vivo, tá bom? Ele é como Horus, tá? Descendente de Amon-Ra, né, que é o deus Sol, tá bom? Da cultura egípcia. Eu coloquei para vocês aí uma imagem muito famosa do faraó Tutankhamon, o rei menino, tá bom? Que morreu jovem numa batalha e depois a sua tumba foi encontrada intacta por um arqueólogo inglês chamado Howard Carter, no comecinho do século XX. Então ele ficou marcado na história porque a tumba dele foi achada com tudo ali em perfeição, tá? Bom, para a população, a prosperidade material estava ligada às festas, aos rituais, feitos em homenagem também ao faraó, tá bom? O faraó era um deus vivo, ele desfilava pelo Rio Nilo e o povo adorava o próprio faraó também naquela cultura, tá bom? Bem, logo abaixo do faraó, na sociedade egípcia, nós tínhamos os sacerdotes, tá bom? Que era um grupo privilegiado. Por vezes, esses altos sacerdotes até brigavam com o faraó pelo poder. Vai ter várias dinastias e alguns sacerdotes chegaram a se tornar também faraós no Antigo Egito. A função dele era fazer a mediação entre os deuses e os homens, tá bom? Tinham muito prestígio social, tinham todo tipo de privilégio naquela sociedade egípcia. Eram responsáveis, tá, pelo equilíbrio das atividades religiosas, tomavam a tarefa administrativa dos bens que eram ofertados aos deuses egípcios, tá bom? Então, boa parte do que o povo oferecia como excedente da sua produção era administrado também pelos sacerdotes egípcios, tudo bem? Seguindo. Bom, muito próximo a essa condição, ainda no alto, né, da pirâmide egípcia, a gente vai ter essa classe sacerdotal, a gente vai ter os nobres também, tá? O texto aqui não falou para a gente, mas logo abaixo do faraó vinha o vizir. O vizir, ele era basicamente o vice-faraó, tá bom? Era o vice-faraó daquela sociedade egípcia. Então, abaixo do faraó a gente tem o vizir. E logo abaixo a gente vai ter, então, esses sacerdotes. Aí depois viriam os líderes do exército. Atenção, não é todo o exército. Um soldado egípcio comum, ele está lá embaixo na pirâmide social. Mas o alto comando, né, militar do Egito também é um grupo privilegiado, que se junta com os funcionários do alto governo. Chefe de polícia, tá? Tem o chefe militar, tem o chefe de polícia. Isso aí faz parte da elite egípcia. Fechando essa elite,
que a gente vai chamar de superestrutura, tá bom? Chamar de superestrutura, a parte da elite social egípcia. A gente vai ter os escribas, tá bom? Se a gente falou aqui de pouca possibilidade para a ascensão social, se havia alguma possibilidade de ascensão social para as classes menos abastadas, era no Egito Antigo simplesmente estudar. De algum modo e de muitos modos, isso vale muito para nós hoje no Brasil também. Quem estudava no Egito podia se tornar um escriba. As crianças egípcias iam para a escola, lá eles sofriam algumas sortes de violência. O professor egípcio, né, poderia surrar as crianças, tinha palmatória, tinha chicote, tá bom? Tinha joelho em grãos e etc., como punição para as crianças. Punição por quê? Mau comportamento? Não. Não tinha essa sociedade, era muito mais rígida, então não existia esse mau comportamento na escola, mas simplesmente porque você não aprendeu a matéria, tá bom? Há documentos antigos egípcios que mostram os pais explicando para os filhos. É dura a vida do estudante, você rala muito, né? Você é muito experimentado, mas se você for bem-sucedido, você vai ser um escriba. Aí você vai ter uma vida confortável. Não vai lhe faltar comida, vai ter uma casa digna, vai ter uma mulher limpa, tá bom? Bem cheirosa. Isso não sou eu quem diz, são os textos dos antigos escribas, né, daquela sociedade da elite egípcia. Então, o meio de ascensão social do Egito Antigo era estudar, tá bom? E virar um escriba. E também entre os escribas havia uma hierarquia. Bom, agora descendo mais a pirâmide social, chegamos aos comerciantes, que podiam ter muita importância econômica. Os egípcios eram grandes comerciantes. Tá? Muitos produtos, você não podia. O Egito é muita areia. Você praticamente não tem pedra de grande porte para fazer as grandes obras, para fazer as esfinges, para fazer as pirâmides. Mas os egípcios importavam isso. Então, o comércio tem grande importância. O Egito tinha muita carência de metal. Então, as ferramentas eram de metal. Quando o trabalhador, o camponês, ia trabalhar, pesava-se a ferramenta antes dele sair para trabalhar. E quando ele voltava, pesava de novo a ferramenta, porque o metal era muito caro, muito valioso no Egito. Essas coisas vinham basicamente do exterior, vinham de fora. Então, os comerciantes tinham importância na civilização egípcia. A economia, que vai ser um tema da nossa próxima aula, era muito importante no Egito. O Egito era um grande produtor de grãos. O Egito era um celeiro do mundo antigo. Então, o Egito conseguia também exportar mercadorias. E os comerciantes são sempre muito importantes nisso daí, tá? A gente vai ter os artesãos, também tem um papel aqui relevante. Entre os artesãos também tem diferença. Reparem como a sociedade egípcia era uma grande civilização. Ela era extremamente complexa. A gente vai vendo aqui por isso, né? Bom, nessa imagem aqui, eu coloquei para vocês um escriba egípcio, é um material, né, feito em barro da época, e que vai mostrar um escriba egípcio. E ao lado aqui à esquerda, eu coloquei para vocês os soldados egípcios. Reparem que não tem a mesma roupa, o mesmo uniforme, tá bom? O chefe militar aqui, ó, ele tem uma roupa que você, olho nu, percebe a diferença da própria indumentária. Muito bom. Agora, a gente vai ver mais aquela parte mais simples mesmo da sociedade egípcia, tá? Que a gente chamaria de infraestrutura. É a base que produz a riqueza que vai sustentar a elite daquela sociedade. Compondo uma parcela menos privilegiada, a gente vai ter os soldados, não é o chefe de exército, o soldado comum, tá? Os camponeses. Isso cai muito em concurso, cai muito nas provas vestibulares de vocês. Temos que saber isso, tá bom? A maioria da população egípcia era formada de camponeses, que eles davam um nome, que eu nem coloquei aqui, tá bom? Que eram os felás. Felás era todo trabalhador braçal do Egito, sobretudo os camponeses, que era a grande massa do Egito. Também podemos chamar os camponeses de servos, porque a sociedade egípcia
era uma sociedade que não se baseava na escravidão. Atenção, hein? Os escravos existiam no Egito, mas não eram a maioria no Egito. A maioria era de camponeses, tá bom? E os artesãos, que nós já citamos, tá? Os soldados viviam, recebiam muito pouco, era produto, era o alimento, né, do que eles conseguiam, com o seu trabalho como soldados. Não tinham uma vida confortável. Era melhor ser um escriba do que um soldado do baixo escalão da sociedade egípcia, sem dúvida nenhuma. Os camponeses trabalhavam como servos nas terras do Estado e recebiam pouco pela produção, tá bom? Todo ano, quando vinha a época da cheia do Rio Nilo, os camponeses e a sociedade como um todo, mas sobretudo os camponeses e os escravos, eram recrutados para trabalhar para o faraó. Todos deveriam trabalhar, tá bom? Quando vinha o período de novembro a fevereiro, quando era o recuo, né, das águas do Rio Nilo, quando baixava o volume de água do Rio Nilo, que as pessoas iam trabalhar, eles vão trabalhar no seu lote de terra, tá bom? Seu, entre aspas, porque as terras do Egito eram do faraó, só que elas eram concedidas para que aquela família trabalhasse ali e ali produzisse, tá bom? Bem, quanto vai produzir? Aí depende do tamanho da terra, aí vai entrar muito a matemática egípcia. Os egípcios eram exímios matemáticos. O filósofo grego Aristóteles afirma que os egípcios inventaram a matemática e aí era tudo muito bem calculado, pensado para poder imaginar e vislumbrar, né, inferir o quanto se poderia produzir ali. E aí depois vinham as cobranças sobre os camponeses, tá bom? Não raro, eles apanhavam se não produzissem como se esperava que deveria produzir. Então, essa massa era a massa que trabalhava no Antigo Egito. Os principais produtos, veremos depois, tá? Eram o trigo e a cevada para alimentação. Pão de trigo, pão de cevada, que eles mais comiam, pão. E também o junco, que vai servir para produzir o papiro, para produzir barcos e outros produtos no Egito. E havia ainda no Egito o grupo também de escravos. Atenção, vocês sabem, devem saber, quem tem um mínimo de religiosidade, experiência religiosa, convívio religioso, sabe que o povo judeu, né, só lembrar a história de José do Egito, o povo judeu acabou virando escravo durante alguns séculos no Egito. Tá? O que acontece? Muitas vezes o vestibulando, porque ele faz essa associação, entende que o povo judeu foi escravo no Egito, ele vai entender que a sociedade egípcia era uma sociedade escravocrata. Aí ele pode perder uma questão no Enem ou num vestibular qualquer, sem necessidade. Não pode, tá bom? Escravos do Egito existiam? Sim, existiam. Eram maioria? Não. A maioria era de camponeses. Guardem isso, por favor. Então, os escravos formavam uma classe reduzida numericamente na sociedade egípcia. Em geral, esses escravos eram obtidos por meio de conquistas militares, que as guerras que os egípcios promoviam. Tá? Era uma grande civilização, então fazia guerras, escravizava outros povos. Tá bom? Só um detalhe interessante. No Antigo Egito, não havia nenhum tipo de preconceito com relação à cor da pele das pessoas. No Antigo Egito não existia preconceito racial, tá bom? Podia haver um preconceito social pela condição do indivíduo, mas racial não existia no Egito. Estamos falando aqui de Egito Antigo, tá bom? Muito bom. Eles eram subalternos aos seus donos, tá? Nas leis, nas próximas semanas, vou falar de religião egípcia. Na religião egípcia, era importante tratar bem o escravo, tá? Tratar muito mal o escravo fazia com que você passasse maus bocados naquela cultura muito religiosa quando você morresse, tá bom? Sua alma seria julgada no tribunal do reino de Osíris, e no tribunal de Osíris, se você maltratou o seu escravo, você vai responder por isso naquela religião. Então, eles tinham o costume de zelar pela vida e pela condição dos escravos que estavam sob o seu domínio. Só para poder a gente fechar aqui, Aristóteles diz que comparar é uma forma de saber. Então, a gente vai comparar, porque comparando a gente vai entender melhor.
No Antigo Egito, o escravo ele era um ser humano. Ele era um ser humano. Na Grécia e em Roma, o escravo era uma coisa. Isso vai fazer com que vocês entendam melhor por que quando o povo judeu, fugindo do Egito com Moisés, ele vai reclamar, né, daquele percurso pela península do Sinai, ele vai reclamar de Moisés. Poxa, lá a gente tinha até carne para comer no Egito. Tinha pão, tinha comida, tinha bebida, tá bom? Então o povo reclama por quê? Na tradição daquela sociedade egípcia, o escravo não era, via de regra, maltratado. Ele era um ser humano, tá bom? E a condição da escravidão dependia da condição, em primeiro lugar, da mãe, tá bom? Se a mãe era escrava, o filho será escravo. Bom, vamos parar por aí hoje. Nossa aula foi focada na sociedade egípcia. A gente vai dividir, porque assim fica mais fácil entender, tá bom? Aí a gente vai fechar com essa pirâmide, que acho que fica mais fácil, né, para poder entender. A pirâmide ajuda a entender. O que nós fizemos aqui? Foi a melhor pirâmide que eu achei, tá bom? Tem uns probleminhas aqui, mas a gente vai resolver. No topo da pirâmide, o faraó e sua família. Aqui seria bom colocar o vizir, tá bom? O faraó no topo da pirâmide, sua família. Logo abaixo do faraó, os nobres, os grandes senhores de terra do Egito, tá? Que exploravam os camponeses, sobretudo, e os sacerdotes, tá? Os chefes religiosos egípcios, também tinham toda sorte de privilégios. Logo abaixo, ali está soldados. O ideal aqui não seria soldados, tá? Isso aqui foi a melhor pirâmide que eu achei. Achei outras até piores. Os soldados, aqui seriam o alto comando militar, os chefes de polícia, os chefes militares. O soldado comum teria que vir mais abaixo aqui na pirâmide, tá? Soldado comum. A base tá, militar. Os escribas, eles ainda são superestrutura, são elite, tá bom? Sofriam, estudavam pra caramba, mas tinham uma recompensa naquela sociedade. Na sociedade egípcia, os escribas eram algo em torno de 5.000 pessoas. Aí abaixo nós vemos os comerciantes, tá bom? De toda sorte. Um grande comerciante, um pescador que fazia do Nilo, né, a sua fonte de sobrevivência, um comerciante já de maior monta que vai para o exterior e etc. Só que tem um detalhe. O comerciante e o soldado raso, eles são todos basicamente trabalhadores braçais, que o Egito tinha uma palavra interessante e importante, era aperu. Todo trabalhador braçal no Egito era chamado de aperu. Aperu era uma forma desqualificante do trabalhador braçal, tá bom? E aí vamos seguir aqui. Mais abaixo os artesãos. Aqui está todo mundo junto, mas também haveria uma separação entre os artesãos, tá bom? Um artesão que vai fazer um trabalho especializado para o faraó é uma coisa. Um artesão que faz um objeto de cerâmica, um barro, para poder vender para os camponeses é uma outra situação. Mais abaixo a gente vai ter os camponeses, que é a massa da sociedade, tá bom? É quem mais produz a riqueza para sustentar o restante da pirâmide social. A grande massa social, que trabalha durante os 365 dias do ano dos egípcios, tá? São 5 dias que não trabalhavam, o restante do ano os caras vão trabalhar naquela sociedade. Se não na sua terra, numa obra pública, na construção de um dique, na construção de um armazém, né? Na construção de uma esfinge, na construção de uma pirâmide e outras coisas mais. E, por fim, os escravos, tá bom? Existiam na sociedade egípcia, mas que nunca foram, a maioria, nunca foram a base da sociedade egípcia. Então, a gente pode pensar assim, se no Antigo Egito você tira os escravos, o Egito continuava sendo Egito. Se no Antigo Egito a gente tira os camponeses, a gente acaba com aquela sociedade. Porque a base daquela produção material, né, dos bens necessários para que aquelas pessoas vivessem era o trabalho dos camponeses. Bom, meus amores, no mais, o que nós temos? 3 exercícios para que vocês façam para o professor, tá bom? 1 é discursivo e 2 são objetivos, tá? Vou colocar na plataforma
para que vocês façam. Espero que tenham gostado da nossa aula de Antigo Egito. Continuaremos com o Egito por ainda mais 2 semanas, porque o Egito tem muito conteúdo, é um conteúdo muito rico nos concursos públicos, né? Sobretudo nos vestibulares. Então, vocês têm que conhecer bem a cultura, a sociedade, a civilização, a história do Antigo Egito. Um grande abraço a todos, paz e bem, e até a próxima semana. Tchau, tchau.